Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos, é composto por 11 capítulos. Estamos no capítulo de número 8, cujo título é Emancipação da Alma. E estamos no subitem que trata do sonambulismo. Ontem nós vimos a questão 431, mas o comentário de Kardec ficou para hoje. Portanto, nós vamos ler rapidamente o que vimos ontem e vamos nos deter no comentário de Kardec. Questão 431. Kardec perguntou aos espíritos superiores o seguinte: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, inclusive das coisas que estão acima de sua capacidade intelectual? Então, não vou me entregar ao desejo de comentar de novo. Foi comentado já ontem, ok? Resposta dos espíritos. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que supões. Apenas estão adormecidos, não só o sonâmbulo, todos nós, né? Mas só que no sonâmbulo isso fica extremamente claro, expresso. Apenas estão adormecidos os seus conhecimentos, porque seu envoltório, ou seja, o corpo físico, é imperfeito demais para que possa lembrar-se de todos esses conhecimentos. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, encarnado na matéria para cumprir a sua missão. E o estado em que entra, o estado em que entra no sonambulismo, o desperta dessa letargia, ou seja, dessa paralisação com relação a esses conhecimentos do passado. Aqui é uma figura de linguagem que ele está usando. Já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. É essa mudança que o faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Então, nós já vivemos outras vezes em outros corpos, e neste corpo, então, nós temporariamente não temos acesso ao que aprendemos em outras existências. Quer dizer, muitas coisas. Outras, naturalmente, temos como aqueles pendores e muitas vezes certos dons. Ai, mas desenha tão bem. Oh, mas canta, não vou dizer, mas toca. Tem uma facilidade para ler música. Tem uma facilidade para idiomas. Então, certas facilidades que umas pessoas têm que mostram que talvez tenha sido já bom nisso em outra existência. E olha aí eu comentando quando eu disse que não ia comentar. Entrando no estado a que chamas crise, ou seja, o fenômeno do sonambulismo, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos, porque ele vai estar lá desdobrado, mas está falando pelo corpo físico. Passada a crise, ou seja, passada vamos dizer assim, o momento do fenômeno do sonambulismo, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Comenta Allan Kardec. Esse é o nosso início de hoje. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devem dizer. Quer dizer, Kardec aqui está repassando o que já foi dito, suprindo a sua deficiência. Isso se observa principalmente nas prescrições médicas. Falamos sobre isso, lembra? O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Então, olha, o doutor está dizendo aqui que tem que tomar isso, isso, isso e isso. Não é ele. Tem um doutor lá
que está dando diagnóstico e passando remédio. Essa dupla ação é às vezes evidente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, quer dizer, o sonâmbulo às vezes fala dessa forma, conforme diz Kardec. Dizem-me quem? Dizem-me aqui que eu diga isso assim, assim. Ou, proíbem-me de dizer tal coisa. E você pode falar para nós o que está havendo? Não, olha, dizem-me aqui, proíbem-me que eu diga o que é. Então, quem proíbe? Alguém que está ali, que ele está vendo. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque então se dá chance a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo, sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Ora, estamos lá, né? O sonâmbulo está vendo alguém, porque está desdobrado, essa pessoa, olha, não fale sobre isso. Mas aí fica assim, fala sobre isso, diz sim, aí ele vai ficar o quê? Vai ficar confuso, porque é uma demanda aqui que está falando para ele fazer diferente do que o espírito disse. Essa confusão pode promover que a vibração dele caia. A vibração dele caindo pode ser que ele comece a entrar em sintonia com espíritos levianos. O que o outro disse para ele não dizer, eles vão falar qualquer coisa, só para se rir, para se divertir, para induzir ao erro. Então, não é bom. Certo? Não, ele está me dizendo aqui que eu não posso falar sobre isso, que eu não posso responder essa questão. Ok. Fechado o comentário de Kardec. Vamos à questão 432. Pergunta Kardec. Como se explica a visão à distância de alguns sonâmbulos? Respondem os espíritos. A alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Então, vejamos, nós estamos ligados, não é, fluidicamente ao corpo físico, mas rapidamente, com a velocidade do pensamento, podemos ir a outro lugar. E aí, em outro lugar, percebemos isso, aquilo, e falamos como se estivéssemos ali, pertinho do corpo. 433, pergunta Kardec. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da maneira do espírito encarnado? Depende da organização física, né? uma estrutura orgânica que facilite o fenômeno, ou da natureza do espírito, a questão espiritual e não orgânica. Resposta dos espíritos, de ambas. Então, tanto depende do espírito. Por que depende do espírito? Porque veio como uma prova para esse espírito, não veio? Não é aleatório. Por que aquele corpo tem uma tendência orgânica? Porque o espírito tem uma necessidade reencarnatória de passar por isso. Então, de ambas. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, o espírito traz as suas necessidades e o corpo vai, vamos dizer assim, pela sua estrutura, ter uma facilidade de fazer um determinado fenômeno. Pode ser o sonambulismo, pode ser a psicografia, pode ser a vidência, né? Pode ser a telepatia, telecinese, ou seja, eu estou falando aqui de fenômenos mediúnicos e anímicos, não é? Mas existe um componente tanto espiritual quanto orgânico. 434. Temos dúvidas, comentários? Fiquem à vontade de fazer no chat. Eu respondo a todos. E agradeço sempre o carinho que os companheiros sempre trazem aqui nos comentários, muitas vezes. Fica aqui a minha gratidão imensa a todos.
Vamos lá. Questão 434. Pergunta Allan Kardec. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que tem o espírito depois da morte? Resposta. Até certo ponto, pois é preciso levar em conta a influência da matéria a qual o espírito do sonâmbulo ainda se acha ligado. Então, vejamos, o sonâmbulo tem uma independência maior no seu desdobramento, mas quando ele desencarna, ele tem a independência total. Total. Não tem mais ligação nenhuma com o corpo físico. É ele sem já isso que nós falamos antes, das necessidades reencarnatórias. E ele deixa de ter, por quê? Porque não está mais reencarnado. Desencarnou. Né? Então, é um outro momento. Por isso que eles vão dizer até certo ponto, porque, afinal, ele não está mais encarnado. Então, é preciso levar em conta a influência da matéria, coisa que não vai existir quando estiver desencarnado, não é? 435, pergunta Kardec, o sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Resposta, a maioria deles os vê muito bem. Então, o sonâmbulo se desprende e vê a maioria dos espíritos muito bem, dependendo do grau da natureza da lucidez de cada um. É como a vidência, né? Porque nós estamos falando de clarividência sonambúlica, que é uma característica anímica, mas também a configuração mediúnica de evidência também vai depender da natureza da lucidez de cada um. Vamos lá. Do grau, né, de mediunidade. Pode ser, lembrar do nosso Chico, que tinha todas as mediunidades num grau de excelência em termos de proporcionar o fenômeno, não é? Inclusive, Chico era capaz de promover materializações luminosas, coisa rara de acontecer, porque na materialização ela tem que se dar no escuro total, porque os fluidos da materialização, eles são fotossensíveis, sensíveis à luz, e então a materialização promovida pelos fluidos do Chico, elas eram luminosas. Também do nosso Peixotinho, médium também de efeitos físicos, também as materializações promovidas por Peixotinho também eram materializações luminosas. Voltando aqui. O sonâmbulo pode ver outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau da natureza da lucidez de cada um. No entanto, algumas vezes, eles não se dão conta disso no primeiro momento e os tomam por seres corporais, não percebem que são desencarnados. Isso acontece principalmente aos que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Então, estão lá, nesse estado sonambúlico, não é? Desdobrados, mas para eles são pessoas, como para ele está ali no momento como se estivesse na carne, como se estivesse no corpo físico. Ainda não compreendem, aqueles que desconhecem o espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos, ficam espantados e por isso acreditam estar vendo pessoas vivas. Kardec comenta dizendo assim: o mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. A pessoa morre, começa a ver espíritos, que são o quê? Iguais àqueles que ficaram para trás, os encarnados. E acha que ainda está vivo. Vivo, encarnado, ok? Não percebem nenhuma mudança ao seu redor, parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Porque Kardec está encarnado, por isso ele está dizendo, os espíritos têm corpos iguais aos nossos, encarnados, né? Corpo físico. Daí porque tomam a aparência do próprio corpo por um corpo real. Sim, quando desencarnamos, nós aparentamos ser quem?
exatamente quem nós éramos. Até a roupa que vestíamos permanece, na maioria das vezes, a nós, espíritos comuns, não é? Muito bem, vamos parar por aqui hoje. Amanhã retornamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá. Muita paz a todos.